Carmen, toda a minha solidariedade, Marquinhos, também a Luciana Fernandes, muito triste essa situação de abandono do poder público aos menos favorecidos. A Mônica Castro, impossível não se comover. Avante Cidadania, é preciso ajudar, abraços de Curitiba. Você é ótima, Maria, obrigada. Heraldo Luiz Evangelista dos Santos, boa tarde, Marquinhos. Aqui em Brasília, a CUFA, DF, está na linha de frente na assistência aos mais pobres. E a Maria Aparecida da Conceição Prado de Camargo, boa tarde, Maria Tereza, professor Luiz Marques e logo mais nosso querido mestre Legene, que já está conectado, inclusive, ela que está assistindo ao vivo do Jaçanã, Zona Norte de São Paulo. E agora, conforme o prometido, vamos falar de geopolítica com o professor Legene Mihan, sociólogo e escritor que participa do Bom para Todos, sempre às quartas-feiras. Tudo bem, professor? Oi, tudo bem? Prazer em conhecê-la, Maria Tereza. Prazer demais falar com o senhor aqui nessa tarde. Bom, hoje os Estados Unidos estão no centro da sua análise porque houve uma mudança ou algumas mudanças do país na estratégia da geopolítica mundial. Isso envolve, claro, vários continentes. É isso, né, professor? Porque tem um cerco acontecendo à Ásia, um ensaio de saída do Oriente Médio, temos também alguns destaques da América Latina, o episódio do questionamento das eleições do Peru, os desafios do Pedro Castillo, o presidente, e, claro, a situação de Cuba. Eu quero saber por onde vamos começar, professor. Nós vamos começar pelo título principal, vai ser o centro dos meus comentários essa semana. Nós estamos registrando, assim, até em primeira mão, porque não vi isso em artigos e outros jornais, há uma mudança na estratégia geopolítica dos Estados Unidos. Quando é que isso ficou muito claro? Isso ficou muito claro com a retirada das tropas do Oriente Médio. Logo que o Biden toma posse, ele chama de volta os restantes soldados do Afeganistão, em torno de 20 mil, onde eles ficaram 20 anos. Ontem, com a presença na Casa Branca do primeiro-ministro, esse aí, do Iraque, ele anuncia a total retirada. Nunca é total, Maria Tereza, porque eles dizem que vão deixar lá uns 2 mil, mas esses soldados não entrarão mais em combates, né? A tropa que tem lá hoje, que em torno de 6 mil, entram em combate direto, né? Direto com aqueles que, na verdade, lutam contra os Estados Unidos. Então, eles combatem os anti-imperialistas lá, né? Então, eles dizem que eles vão ficar lá para auxílio, treinamento, proteção de embaixada, etc. Na Síria, eles mantêm ainda um pequeno contingente de 1.000 soldados aí protegendo campos de petróleo, etc., mas isso vai se alterar. Por que eles estão saindo do Oriente Médio? Quando eu falo saindo assim, ficam tropas residuais, né? Bom, a minha explicação é que são duas, basicamente, né? Eles não têm mais a dependência que já tiveram do petróleo do Oriente Médio, porque hoje os Estados Unidos estão mantendo 20 milhões de consumos por dia de barris de petróleo. 20 milhões de barris, 10 vezes a produção do Brasil. Para você ter uma ideia, e tempos atrás eles produziam no máximo 7, portanto importavam todos os dias 13 milhões de barris, né? Agora eles começaram a aumentar a sua produção do petróleo e iniciar uma produção do petróleo decorrente do xisto betuminoso. Ele é mais devastador no ambiente, ele é mais caro, mas isso jogou a produção deles para 13 milhões, né? Então a dependência diminuiu. E eles têm outros fornecedores além do próprio Oriente Médio. Então essa é a minha explicação, né? Perderam, na verdade, estão saindo porque perderam, e na medida em que eles vão saindo, a Rússia se consolida a partir da Síria, e a China entra e também irá se consolidar a partir de um grande acordo que eles fizeram com o Irã. No entanto, a mudança da estratégia global da geopolítica dos Estados Unidos pode ser percebida entre domingo e terça-feira, ontem, onde 3 dos principais secretários lá nos Estados Unidos não têm o cargo de ministério, né?
três dos principais auxiliares do presidente Joe Biden estão despachados para várias regiões do mundo. Qual é esta região? A Ásia, não é? Vice-ministra, assim, é vice-secretária, né? Do Estado, secretário de Estado é equivalente a ministro das Relações Exteriores, né? Pelo Estado, O nome dela é Wendy Sherman. Ela está na China desde domingo conversando. Foi recebida pelo seu homólogo, né? O equivalente dela, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. Foi uma conversa boa, protocolar. A China hoje não tem tanta, vamos dizer, não mete tanto medo nos Estados Unidos quanto a Rússia. Hoje, inclusive, para minha surpresa, acabei de ver um despacho da Sputnik, que é o órgão da Russia Today em português. O Biden acaba de dizer que é inevitável uma guerra com a Rússia. Eu estou perplexo com esta notícia, já recebi vários WhatsApp. Professor, será que é isso mesmo e tal? Porque a Rússia tem 2.000 ogivas nucleares, a China não tem, né? Então, eles têm, de fato, os democratas especialmente, eles têm um medo da Rússia. Para eles, no imaginário deles, a Rússia ainda é a União Soviética. Às vezes eu fico pensando nisso. Pois é, não é de todo errado, porque ela herdou muita coisa da União Soviética, né? E você pega exemplos aí, a vacina, os caras vão lá e batizam com o nome do Sputnik, que foi o satélite soviético. Quem descobriu essa vacina foi o Instituto Gamaleya, que leva esse nome por causa de um cientista comunista. Então, a Rússia, ela preservou muitas coisas do poder soviético, que, na verdade, era, não digo semelhante, mas tem também aquele sentimento imperial, da Rússia imperial do século XVIII, XIX, né? Do czarismo. Então, eles têm muito medo. Eu estranhei essa declaração. De qualquer forma, é preciso dizer que, neste momento, o próprio secretário de Estado, né, que é o Antony Blinken, que é o ministro das Relações Exteriores, ele foi para a Índia, despachado para a Índia. A Índia é o I dos BRICS, como o Brasil é o B dos BRICS, mas eles, nem o B nem o I, vão sair dos BRICS, mas eles são governados por partidos de extrema-direita, né? Então, o BRICS foi enfraquecido. Hoje sobrou do BRICS praticamente a Rússia, o R, e a China, o C. O S de South Africa, né, a África do Sul, não joga um papel geopolítico mundial e está com uma crise lá muito grande, né? O povo está contra a prisão do ex-presidente, né? Mas, enfim, Zuma. Então, hoje, quem segura o BRICS é a Rússia e a China. Mas no Brasil e a Índia vão voltar a se fortalecer os BRICS, porque ano que vem nós venceremos as eleições aqui no Brasil com o presidente Lula e a Índia, o Modi perderá a eleição lá, né? De qualquer forma, a ida do secretário Blinken para a Índia significa algumas coisas. Os analistas estão usando o termo, é a Carta da Índia. Carta da Índia no sentido de carta na manga. Ela pode ser utilizada pelos Estados Unidos para lutar contra quem? Contra a China. Claro que eles têm mais medo da Rússia do que da China, mas eles também vão fazer de tudo para conter a China. Este é o grande objetivo. Então, o Biden pode ser o melhor presidente para o povo dos Estados Unidos, e até acho que está fazendo coisas interessantes lá, mas do ponto de vista da política externa, ele tem a missão de chefiar um império cujo objetivo é manter a hegemonia do mundo. Então, não temos que ter nenhuma ilusão, e mesmo quando ele não ficar agressivo, até o momento ele está. Isto não é pelo coração bonzinho, eventualmente, dele, mas sim porque a Rússia e a China estão dando resposta. E acho que continuarão dando resposta, de maneira a ele ter que recuar nestas agressões que ele está fazendo. A Índia, mesmo sendo um país subordinado aos Estados Unidos, eles vivem algumas contradições com os Estados Unidos. Isso é preciso ser registrado. Então, não é simples ele ir lá, ganhar a Índia para ser um aliado contra a China. Não é simples. Mas, de qualquer forma, já existe um acordo militar, Índia, Estados Unidos, Austrália e Japão,
que eles chamam com a sigla Quad, né? Este Quad, na verdade, é para conter a China, mas não vão conseguir conter a China onde? No Mar do Sul da China. Agora, quais são as contradições que existem entre a principal delas? Relaciona-se com o papel do Afeganistão. Os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão por 20 anos, né, e a Índia aproveitou para fazer grandes investimentos no Afeganistão. Só que agora eles estão saindo, vão deixar 600 soldados, já chegaram a ter quase 200 mil naquele pequeno país, né, com um PIB do tamanho de Cuba, 10, 11 bilhões de dólares. Né? Eles gastaram 2 trilhões de dólares em 20 anos. Eles estão indo embora, perderam a guerra lá. Né? Em breve o Talibã provavelmente vai voltar a ocupar o poder no Afeganistão. Né? E aí a Índia, então, está ressentida com essa saída drástica, de maneira em que ela está sentindo que perderá todo o investimento feito. Né? O Talibã, por incrível que pareça, está se aproximando da China. Né? Claro que eles vão ter que se afastar aí de vinculações com grupos terroristas, isso existe mesmo lá. A Al-Qaeda, por exemplo, é uma organização terrorista que atua no Afeganistão e não é do Talibã. A Al-Qaeda foi criada pela CIA em 1979. Né? Bin Laden é produto da CIA. A China, então, diz que para normalizar estas relações é preciso que eles se afastem dessas atividades, dessas alianças, dessas articulações com grupos terroristas lá. Né? Bom, há uma outra divergência da Índia com os Estados Unidos que diz respeito à quantidade de vacinas que os Estados Unidos estão mandando, não só para a Índia, como para outros países. Os Estados Unidos têm 4 doses de vacina para cada habitante. Então, eles têm quase 1,5 bilhão de doses. Né? Eles não precisam disso, eles precisam de 700 milhões. Aliás, o Biden fez uma declaração também hoje muito polêmica, ele está orientando voltar a usar máscara nos Estados Unidos, há um repique da Covid. Você sabe por quê, Maria Tereza? Por incrível que pareça? Você só vai começar a ter esperança de debelar a pandemia quando 70% ou 80% da população se vacinar. Aí é a imunização, não é a contaminação de rebanho, como esse cara aqui queria. Vai contaminar tudo, mata 10, 15 milhões, não tem problema, mas aí acaba a pandemia. Não, ela só acaba se você imunizar 70%, 80%. E os Estados Unidos imunizaram 200 milhões numa velocidade espantosa, porque o Trump era negacionista, não estava cuidando disso, o Biden cuidou rapidamente, só que parou em 200 milhões, não sei quantos na segunda dose, quantos na primeira. Primeira dose, praticamente, acho que foi uma grande parte, mas a segunda dose, não. Por que isso acontece? O negacionismo, a campanha antivacinal nos Estados Unidos é muito forte. Nós vamos começar a ver isso no Brasil, né? Esse aqui que se apresenta como nosso presidente não vacinou até agora, né? Então, e não sei se vai vacinar. Então, há um movimento lá contra as vacinas. E aí o Modi, na Índia, diz que o Biden poderia mandar alguns milhões e milhões de doses para eles, porque a empresa indiana lá que fabrica, a Bharat Biotech, que é a Covaxin que está sendo investigada na CPI, eles lá não dão conta de vacinar. A Índia é o segundo país do mundo com 1,3 bilhões de habitantes. Né? Bom, é preciso registrar, nesse giro na Ásia, que então foi a vice-ministra do exterior para a China, o ministro do exterior foi para a Índia, e o secretário da Defesa, que é uma espécie de ministro da Defesa, comanda as 7 frotas navais em todo o planeta, mais o Exército e mais a Aeronáutica, USAF, né? United States Air Force, né? E US Navy, que é a Marinha estadunidense. Este 1,5 milhão, quase, de soldados, da mais alta capacidade militar, tecnológica, etc. É uma potência guerreira. Isso aí é indiscutível, esta capacidade deles. Né? Bom, ele está onde? Também está na Ásia, fazendo um giro na Ásia. Ele começou em Singapura, né? Que é uma espécie de cidade-estado, né? A própria Singapura já é quase todo o país, né?
passou nas Filipinas e chegou hoje no Vietnã. Estes países, Vietnã é governado pelo Partido Comunista do Vietnã, tem relações de amizade e fraternas com a China, mas os Estados Unidos estão querendo ganhar o Vietnã por causa da questão do Mar do Sul da China, e aí então o Vietnã tem algumas contradições com a China, e alguns analistas acham até que é possível que o Vietnã faça algum tipo de acordo bilateral, militar, treinamento, mas não porque gosta dos Estados Unidos, não podemos esquecer os 12 anos em que os Estados Unidos jogaram bombas o tempo todo e mataram 2 milhões de vietnamitas, eles nunca esquecem, né? Mas eles acham que fariam esse tipo de acordo para aumentar o cacife deles na conversa com a China, né? Porque a China cria alguma restrição, eu não vou entrar nesse detalhe, na questão da chamada zona exclusiva do mar territorial vietnamita. A China, há uma discussão de qual é esse tamanho, onde que o Vietnã pode ser exclusivo e onde não é exclusivo do Vietnã. Bom, a questão central é o seguinte, e os Estados Unidos estão indo lá com que objetivo? Oferecer mundos e fundos, oferecer convênios, oferecer apoio, etc. e tal. Como a gente usa o termo, aquele cachorrinho que corre, o coelhinho que corre com uma cenourinha na frente, ele corre, a cenourinha vai junto, porque ela está, né? Esta cenourinha que eles estão oferecendo para esses países não encantará nenhum deles, porque nenhum deles, até o das Filipinas, o tal de Duterte, que é um homem de extrema direita, até as Filipinas eles não vão romper relações com a China. Aliás, este Duterte, para minha surpresa, fez um discurso elogiando os 100 anos do Partido Comunista da China. E é um homem anticomunista. Então, você veja a que ponto chega as relações diplomáticas aí, que então, em diplomacia não tem amizade, não tem sentimento, não tem ideologia, esse negócio de ser anticomunista, não. E tem interesse. E a China banca um monte de coisa nesses países. Então, é uma viagem infrutífera que não terá o sucesso que eles imaginam, né? Então, eu faço essas considerações, e aí isso vai virar depois um ensaio longo meu, até sexta-feira, que é exatamente estas modificações como reflexo de uma mudança estratégica na geopolítica mundial que os Estados Unidos estão implementando nesta fase nova do governo democrata de Joe Biden, né? Eu acabei falando muito, né? Tem a América Latina. Imagina! Eu deixei rolar porque estava muito interessante. E é isso, né? São mudanças muito profundas desde a saída de Trump para Biden. E não é que Biden é o salvador da pátria. É muito o que o senhor falou, professor. É simplesmente uma sinalização de uma mudança por todos esses interesses e essas relações que muito bem o senhor explicou, né? Agora, o curioso... o senhor falou do presidente das Filipinas, agora aqui no Brasil nem isso é o suficiente, nem as questões diplomáticas necessárias são suficientes para o sujeito segurar, né? Não é, olha, incrível que pareça, eu nunca vi um país como o nosso bater tanto no maior parceiro comercial como nós batemos na China. A China compra do Brasil por ano 80 bilhões de dólares. E eles batem o tempo todo. Agora, falaram tanto mal da vacina chinesa, se não fosse a vacina chinesa, o Brasil não estaria sendo vacinado, né? Então, essa que é a situação. Eu não sei se nós temos algum tempinho, mas... O pior é que não, mas sabe qual a parte boa? Para o senhor não, para nós e para todo mundo que está assistindo, o bom para todos é que todas os outros temas, a América Latina e essas relações e outras coisas que acontecerão, fica para a próxima semana, combinado? Combinado. Obrigado.